Tudo bem? Como que vocês estão? Espero que tenham descansado bastante durante o nosso recesso. Hoje é nosso primeiro plantão de química depois desse nosso período de descanso. Então, achei importante separar esse tempo para a gente rever os conceitos que foram trabalhados por último na matéria de química com a professora Leila no último sábado que teve aula de química. Vocês vão conseguir acessar a aula de química, né, dessa revisão que eu vou estar fazendo hoje, aqui em cima, clicando no cardzinho que vai aparecer, tá bom? Então vamos aos nossos slides. Hoje, como eu disse, é um plantão de revisão e o conteúdo que a gente vai estar trabalhando vai ser modelos atômicos. E esse é um plantão de química. Bom, uma pergunta que é muito comum em química é do que são feitas as coisas, né? Isso é uma pergunta que norteia bastante dos nossos estudos na disciplina de química. A gente viu durante bastante tempo a questão de misturas, né? Então aqui eu coloquei uma fotinha de uma água do mar, que é água salgada, e sendo uma mistura, a gente sabe que a água salgada ela é feita de outras coisas. Justamente por isso ela é uma mistura. Se a gente fizer um processo de separação de misturas, a gente consegue separar duas substâncias diferentes: a água e o sal, que a gente pode chamar de cloreto de sódio. A partir daqui, a gente vai começar a usar esses nomezinhos um pouquinho mais técnicos para a gente ir se acostumando, tá? O sal a gente pode chamar de cloreto de sódio. É importante ter isso em mente, tá? Então, se a gente fizer uma destilação simples, que é um dos tipos de separação de misturas que a gente já viu, a gente consegue separar a água salgada em dois outros componentes, que seria a água e o sal. E como são coisas que compõem essa mistura, a gente chama elas de substância, não de mistura, a gente chama de substância. A gente tem a mistura e os componentes dessa mistura, que são a substância, nesse exemplo específico, a substância água e a substância cloreto de sódio, tá bom? Mas e aí? Se a gente pegar em específico as substâncias agora, do que as substâncias são feitas? Para a gente refletir um pouquinho em cima dessa pergunta e dar um tempinho de vocês pensarem, gostaria que vocês fossem mandando no chat as ideias de vocês, se vocês lembram da aula, se não lembram não tem problema, pode mandar o que vocês imaginam, tá? Mas eu trouxe um videozinho para a gente ter uma noção do quão pequeno a gente é e do quão pequeno são as coisas que existem dentro do nosso próprio corpo, tá? Então esse vídeo ele vai fazer uma técnica chamada de zoom infinito, tá? E aí vamos dar uma assistidinha. Então aqui a gente tem uma pessoa e ele vai fazer primeiramente um afastamento, né? Vai cada vez deixando menorzinho para a gente ter uma noção do quão pequeno a gente e o nosso planeta é. Aqui tá mostrando já os Estados Unidos inteiro, já dá para ver. Agora o planeta inteiro. Agora a gente já consegue ver a Lua. Ó, já estamos em 1 milhão de quilômetros. Agora 10 milhões de quilômetros. Ó, já dá para ver os outros planetas, o Sol. Agora todo o nosso sistema solar. Aqui embaixo a gente tem o tanto de quilômetros que tem aqui. Agora a gente já começa a visualizar estrelas mais próximas. A gente já consegue ver a nossa posição na Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Agora a gente consegue ver as galáxias próximas. E aqui a gente vê o que ele chama de universo uniforme. Então agora ele vai voltar lá para a pessoa.
Agora a gente vai aproximando, né? Fazendo o processo ao contrário. Aqui a gente consegue ver os vasos sanguíneos do olho. Dentro do vaso sanguíneo a gente já vê as células, né? As hemácias e os glóbulos brancos. Dentro dos glóbulos brancos a gente já consegue ver os cromossomos, as fitas de DNA e as fitas de DNA com essas coisinhas. E vai aproximando mais. E agora vai voltar. O link desse vídeo também vai estar num card aqui em cima, caso vocês queiram assistir de novo depois, tá? Também vai estar na descrição do vídeo. Bom, vendo esse vídeo, né, e a gente tendo uma ideia mais ou menos do que a gente está conversando, né? É claro que a gente não vai falar de astronomia, isso seria uma coisa da física, e a gente está trabalhando com química. A gente vai falar daquela segunda parte do vídeo em que começa a aproximar. A gente vai falar daquela menor partezinha, daquelas partezinhas bem pequenininhas que foram aparecendo no finalzinho. E a gente vai falar dos átomos, tá bom, pessoal? Para quem não lembrava, as substâncias elas são feitas de átomos, tudo que a gente conhece é feito, a matéria, né, em si, tudo que tem massa e ocupa volume, né, que é o conceito de matéria, toda a matéria ela é feita de átomos. E aí a gente vai fazer um pequeno panorama histórico de como surgiu essa ideia de átomo e tudo mais. A primeira vez que esse termo foi escrito, né, ele vem lá dos gregos, tá? Dos filósofos gregos. A gente tem dois, que se chama Leucipo e Demócrito. Eles são de antes de Cristo, então é bem antigo isso aqui. E o nome átomo, ele é um nome que vem do grego e átomos significa indivisível, tá? Então esses dois filósofos, eles defendiam que quando você fosse quebrando um objeto em pedaços cada vez menores e cada vez menores, teria um momento que você chegaria em uma parte indivisível, que seria o átomo. Seria o menor componente daquele material. Por isso de indivisível. A partir do átomo não seria mais possível quebrar em pedaços menores ainda. Na época, o atomismo, que seria essa tese, né, digamos assim, essa filosofia desses dois filósofos, ela recebeu críticas bem severas. E o atomismo ele permaneceu meio que de escanteio durante muito tempo, tá? Ele foi usado de novo por um cientista, né? Naquela época que dos gregos eram filósofos. John Dalton não era mais um filósofo, ele já era um cientista. Ele é desse período aqui, coloquei só o nascimento e a morte deles para vocês terem uma ideia de que época que ele é. Ele é esse carinha aqui, e ele criou a famosa teoria, o famoso modelo atômico da bola de bilhar, por isso que eu coloquei a bola de bilhar. Vamos entender por que bola de bilhar. Bom, ele retomou, né, os conceitos de átomo que os antigos gregos vinham falando, né, muito tempo atrás. E ele, para ele, né, o átomo seria uma esfera indivisível e indestrutível. Como se fosse uma bola de bilhar, porque a bola de bilhar ela é uma esfera bonitinha e ela é bem rígida, né? Então, para ele, remetia à ideia de uma bola de bilhar, claro que muito pequena. E para ele também, as reações químicas, ou seja, quando você põe duas coisas juntas e ocorre uma transformação química, para ele, essa transformação química, essa reação química que acontece, ela só acontece porque os átomos daqueles dois materiais que entraram em contato se reorganizam. Então, para ele, a reação química é uma reorganização dos átomos. Essa última frase é muito importante e a gente vai usar bastante mais para frente, tá bom? Em seguida, né, um pouquinho depois, a gente tem esse carinha, esse é um físico inglês muito importante também, que é o Thomson.
O Thomson, ele criou o modelo atômico do pudim de passas, né? Conhecido como o pudim de passas, por isso que eu coloquei uma fotinha do pudim de passas. Por que pudim de passas? Bom, o Thomson, ele era um físico e ele gostava de ele trabalhava com eletricidade. E ele fez. Tinha alguns experimentos da época que não tinha justificativa, né? Então, surgiam dentro de uns tubinhos de vidro uns raios que eles chamavam de raios catódicos. E ninguém sabia explicar o porquê. Bom, aí o Thomson propôs o modelo atômico, né? Depois de muito tempo, estou encurtando muito a história, claro, uma revisão. Ele propôs que esses raios catódicos que surgem nesses experimentos, né, que eles estavam fazendo, são elétrons que se desprendem dos átomos. E aí já começa uma grande mudança de pensamento, né? Porque antes, para o Dalton, o átomo era uma esfera indestrutível, indivisível. E aí Thomson já propõe que dentro do átomo existem partículas subatômicas, ou seja, dentro do átomo. Por isso que ele chama, a gente chama de partícula subatômica, seria uma partícula dentro do átomo. E ele deu o nome de elétrons, que são essas coisinhas aqui com a carguinha negativa. A carga ele atribuiu negativa porque né, nesses tubos existia sempre um polo positivo e um negativo, e esses raios né, catódicos eram atraídos pelo polo positivo. E a gente tem uma lei né, que diz que cargas opostas se atraem, então carga positiva atrai carga negativa e vice-versa. Então, como o polo positivo atraía esses raios, que o Thomson dizia que eram elétrons sendo disparados, então os elétrons tinham que ter carga negativa para poder ocorrer essa atração. E aí ele dizia, bom, o átomo é uma massa positiva incrustada, cheinha de elétrons enfiadinhos dentro deles. Por isso que ele chama de pudim de passas, porque é como se fosse uma massa positiva, como a massa do pudim, incrustado de passas, que seriam os elétrons de carga negativa. E eles se mantêm juntos porque a massa é positiva e os elétrons negativos. Ele justificava dessa forma. E os raios catódicos surgiam quando esses elétrons se desprendiam dessa massa positiva aqui. E aí ele mostra que os cálculos mostravam né, que a massa do elétron é muito menor que a do átomo, então até por isso que é desenhado como um pequenininho, né, como se fosse uma coisinha pequenininha dentro do átomo. Bom, em seguida a gente teve o Ernest Rutherford. O Rutherford é dessa época aqui. Percebam que esses estudos não são muito antigos, ó, eles são já de... o Rutherford morreu em 1937, então ele não é tão antigo assim, né? Esses estudos da química são bem recentes, inclusive. O Rutherford, ele junto com os estagiários dele, eles estavam elaborando uns experimentos, né, em que eles bombardeavam umas partículas radioativas numa lâmina de metal bem fininha. E aí eles estavam verificando o que acontecia quando você jogava essas radiações nessa folha de papel. De acordo com o Thomson, né, os átomos eram massas gelatinosas incrustadas de elétrons. Eles imaginaram que fazendo esse bombardeio de partículas, né, de radiação, essas radiações passariam por essa massa gelatinosa e direto, né? Elas passariam direto por essa massa gelatinosa. Só que o que aconteceu foi que algumas radiações batiam e voltavam. E aí eles acharam estranho. Por quê? O Rutherford até tem uma frase famosa que diz mais ou menos isso, né? Que quando eles viram que algumas radiações batiam e voltavam, era como se você estivesse atirando com uma arma, com um revólver, por exemplo, numa folha de papel e a bala voltasse. Porque se você for pensar nos átomos como massas gelatinosas, era para essas radiações passarem direto por esses átomos gelatinosos, mas não era o que acontecia. Uma ou outra radiação batia e voltava. Então, o que ele disse? Ele propõe, né, junto... de acordo com esses estudos, junto com os estagiários dele, que o átomo, na verdade, ele é composto por duas partes. Um núcleo, que é essa bolinha aqui, um núcleo bem lá no centro, e um núcleo bem pequenininho. Aqui está desenhado grande, mas, na verdade, seria bem pequeno. E em volta do núcleo
uma região chamada eletrosfera, onde os elétrons ficam girando, onde os elétrons ficam se movimentando. Então, aqui um núcleo e os elétrons se movimentando em volta, ao invés de ser uma massa gelatinosa com elétrons incrustados. Não, ele propõe um modelo nuclear, né, que a gente diz, que ele tem um núcleo e elétrons girando em volta, se movimentando em volta. Aqui no núcleo, né, porque como tem que ter sempre uma carga positiva e uma negativa, e a negativa é o elétron que fica se movimentando em volta aqui na eletrosfera, que é essas órbitas que a gente está vendo aqui no desenho, ele diz que lá no núcleo existe uma partícula chamada próton, e o próton tem carga positiva. O núcleo é bem pequeno e super pesado, ou seja, praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, que é bem pequenininho, lá no centro. E a eletrosfera é onde os elétrons se movimentam. É o que a gente já viu aqui. Beleza. Em seguida chega James Chadwick, que não propõe um modelo diferente, mas ele descobre uma nova partícula subatômica. Lembrando que a gente já viu o elétron de carga negativa e o próton de carga positiva. Agora vem o James Chadwick com o nêutron. O nêutron é proposto em 1932. Inclusive, James Chadwick ganhou até prêmio Nobel por conta disso. E o nêutron não teria carga elétrica, ele não tem nem carga positiva nem negativa, por isso que ele seria um pouquinho mais difícil de perceber a existência, mas ele se localiza no núcleo e ele tem massa significativa. Então, o que deu a pista da existência dele foi a massa dele. Então, eles percebiam que o elétron tinha uma massa quase insignificante, assim, desprezível. Os prótons pesavam bastante. Só que a massa do átomo não era totalmente a massa do próton, ou seja, tinha alguma outra coisa ali que também pesava muito e que eles não estavam achando. E era o nêutron, né? O nêutron também tem massa bastante significativa, assim como o próton. E ele está dentro do núcleo junto com os prótons. Ok? E ele não tem carga elétrica. Importante esses pontos. Em seguida, veio um carinha chamado Niels Bohr. Porque existiam umas dificuldades de explicações, por exemplo, aqui. Por que, né, que esses elétrons ficam se movimentando em volta do núcleo e não vão e grudam no núcleo, já que positivo atrai negativo, né? Por que essas coisas não simplesmente grudam igual dois ímãs? E também existiam vários outros fenômenos que na época não eram explicados, como, por exemplo, por que cores diferentes para fogos de artifício produzidos com materiais diferentes? Por que quando eu coloco fogo em um sal, a chama fica às vezes azul, às vezes fica verde, dependendo da substância que eu borrifo no fogo, por exemplo, que é a questão dos fogos coloridos, não sei se vocês já viram essa questão. Também não sabiam, era difícil explicar por que quando você esquenta muito, né, uma coisa, porque ela começa a emitir luz própria quando você esquenta muito, como por exemplo um metal. Você esquenta ele muito, ele começa a emitir luz própria. Então existiam vários fenômenos que não eram explicados na época. E aí Niels Bohr, ele olhou para esse panorama e começou a criar suas próprias hipóteses, né? E aí ele propôs que, na verdade, o elétron não gruda no núcleo porque ele não pode, ele não tem permissão, ele tem permissão de ficar apenas em camadas. E aí ele propôs esse modelo de elétrons em camadas. Então, os elétrons eles ficam em camadas, cada vez mais distantes do núcleo, e quanto mais afastada está a camada, mais energia essa camada tem. Ou seja, nessa fotinho que a gente tem aqui, essa camada que está sendo chamada de camada M, ela tem todos esses elétronzinhos aqui. E esses elétrons eles têm grande energia, porque eles estão mais afastados. Tá? Essas são as duas principais coisas que a gente tem que ter em mente do modelo atômico do Bohr, que é bem recente, inclusive, 1913. Beleza? Bom, aqui eu trouxe essa imagem que é um compilado do que eu vim falando aqui, né, dos modelos. Eu sei que tá em inglês, mas o que é legal da gente ver dessa imagem são as fotinhas dos modelos com o nome do cientista que propôs o modelo e o ano, né? E aí a gente consegue ter um resumão aqui dos modelos. A gente falou desses 4 primeiros aqui. Eu não falei desse último aqui, do Erwin, tá? Não falei dele, porque é um modelo um pouco mais avançado, que é o que a gente usa
nos dias atuais para explicar muitos fenômenos de nanotecnologia, de coisas bem mais avançadas, mais contemporâneas nossas, tá? Mas o Irving, ele mostrou que, na verdade, é mais bacana descrever os elétrons não como em camadas, como o Bohr tinha feito aqui. Mas ele mostrou que, na verdade, existe uma necessidade de você trabalhar com probabilidade, uma coisa um pouquinho mais complexa. Então, ele mistura uma física avançada com bastante matemática. Então, a gente não fala dele por enquanto, tá bom? A gente fica até aqui, o Bohr. E aí uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, pessoal, é que, assim, a gente não pode falar que se eu tirasse uma foto do átomo, eu veria ele como está aqui proposto pelo Bohr, ou como o Irving, porque o Irving, ele faz mais, na verdade, um monte de propostas matemáticas, não necessariamente alguma coisa tão palpável como, por exemplo, o Dalton falou, né, que parecia uma bola de bilhar e tudo mais. Porque a gente precisa ter em mente que isso são modelos. São como se fosse esquemas que os cientistas eles apresentam para explicar fenômenos que antes não eram explicados, tá? Então são modelos. Tanto que esses desenhos, né? Imagina que vocês tenham em mente que se a gente visse o átomo, a gente não veria um desenho assim, né? Seria alguma outra coisa que a gente não sabe o que é porque a gente não viu diretamente ainda. Ok? Bom, então vamos a uma síntese aqui das partículas subatômicas que a gente viu. A gente viu 3, elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons a gente pode chamar carinhosamente de E-, os prótons de P e o nêutron de N, tá? A carga do elétron é negativa, por isso menos. A carga do próton é positiva, lembrando que opostos se atraem, então o negativo do elétron se atrai pelo positivo do próton, essas duas partículas se atraem. E os nêutrons que não têm carga, ok? Eles são neutros, por isso o nome. O átomo, ele tem duas regiões, né? Ele tem a eletrosfera e o núcleo. Os elétrons são donos da eletrosfera, né? Donos entre aspas. Eles ficam ali se movimentando na eletrosfera. E os prótons e os nêutrons ficam no núcleo. Lembrando que o núcleo é minúsculo, super pequeno, tá? Super pequeno. A maior parte do átomo é a eletrosfera. E aí vamos pensar nas massas. Bom, o elétron, ele é bem pequenininho e super leve. Ele tem uma massa que é tão pequena que a gente chega a desprezar essa massa. A gente pode até calcular, existem até cálculos dessa massa. Só que, para simplificar a nossa vida, a gente considera como uma massa desprezível, tá bom? Tão pequena que a gente pode fingir que ela não existe, digamos assim, irrelevante. Já o próton e o nêutron são duas partículas que a gente diz que são pesadas. Então, a massa delas é significativa. E a gente tem que considerar o próton e o nêutron, ambos, quando a gente estiver falando de massa, tá bom? E percebam que a massa do átomo está basicamente no núcleo. O núcleo é uma coisica pequeniníssima no centro do átomo e que tem praticamente toda a massa do átomo, tá bom? Isso é uma coisa curiosa de se pensar. Existe uma comparação interessante para a gente conseguir entender como que o tamanho do núcleo em comparação ao tamanho total do átomo. Se a gente pegasse um átomo e ampliasse ele para o tamanho de um estádio de beisebol, eu sei que a gente não joga beisebol aqui, mas é a comparação que eu li no livro. Se a gente fizesse uma ampliação do átomo ao tamanho, fosse aumentando ele até que ele tivesse o tamanho de um campo de beisebol, o núcleo teria o tamanho de uma mosca no centro desse campo. Então, é realmente assim, o átomo, em comparação ao núcleo, o núcleo é muito, muito pequeno. E é assustador imaginar que essa coisica tão pequenininha tem quase toda a massa do átomo todo. Tá? Agora, para a gente finalizar esse plantão nosso, que é para ser bem curtinho mesmo, é só uma revisão, eu vou mostrar um vídeo que também é um vídeo de zoom infinito, só que ele vai partir lá do átomo e vai afastando até as coisas maiores, tá bom? Agora que a gente já viu e relembrou o que é átomo,
as teorias que foram evoluindo com o passar do tempo, as partículas, eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro da gente entender o que se passa nesse universo submicroscópico, porque nem o microscópio consegue ver alguma coisa tão pequena que nem os microscópios veem, de tão pequenininho. Bom, então aqui vamos tentando identificar as coisinhas que estão escritas. Estão escritas, acredito que em italiano, mas a gente talvez consiga identificar. Bom, aqui ele está escrevendo que são quarks. Eu não falei dos quarks. É uma coisinha um pouco mais avançada, então não vou entrar nos detalhes, mas se alguém tiver curiosidade de entender o que são esses quarks, a gente pode conversar depois, tá bom? Eu posso até mandar alguma coisa a respeito para vocês. Mas olhem o tamanho. Eles colocam aqui o tamanho relativo, acredito que dessa região aqui demarcada. Olha o tanto de zeros para depois aparecer um 1 metro aqui, ó. 0,00000, muito pequeno, super pequeno. Vou colocar de novo. Opa, que eu passei sem querer. Perdão aí, gente. Vou colocar de novo. Esse vídeo também vai aparecer aqui o link dele num card, caso vocês queiram ver ele inteiro, e também vai estar na descrição do vídeo. Eu não vou passar ele inteiro, a gente vai parar até na parte que apareceu o ser humano, tá bom? Então aqui a gente tem os quarks. Aí aqui a gente tem, ó, prótons e nêutrons. Então aqui a gente já está falando do núcleo do átomo. A gente está falando do núcleo do átomo, né? Prótons e nêutrons são partículas subatômicas que estão dentro do átomo, né? No núcleo especificamente. E olha o tamanhozinho dessa coisa, né? Minúscula. E aí a gente vai afastando. Olha, reparem o como pequeno vai ficando o núcleo quando ele até o momento que ele vai mostrar o átomo inteiro. Ó, não tem o átomo inteiro ainda. Agora aqui a gente tem o átomo. Percebem a diferença, né? O núcleo pequeniníssimo lá no centro e o átomo aqui desse tamanhozão. Fora o núcleo, o restante é toda a eletrosfera. É a região onde os elétrons ficam se movimentando. E aqui a gente tem um aglomerado enorme de átomos. Oh, meu Deus, eu passei de novo. Pera aí, gente, que eu vou colocar de novo. Aqui. Aí a gente tem um aglomerado enorme de átomos, formando uma grande molécula de DNA, que a gente chama até de macromolécula. Que é esse aglomerado enorme de átomos aí. E aí a gente tem uma molécula de DNA. Afastando mais, a gente chega ao núcleo de uma célula. Essa região seria o núcleo de uma célula. Isso aqui a gente já está começando a chegar em algo mais próximo de biologia, do que vocês estudaram em biologia. Esse paramécio, o núcleo dele, que foi aquilo que a gente estava analisando, é isso aqui, tá? Essa coisinha azul, mais azulzinha aqui. Aqui essas outras coisinhas são organelas. E o paramécio é essa célula aqui. Ele é um organismo de uma célula só. Diferente da gente, que é composto por várias e várias células, o paramécio ele é um organismo de uma célula só. Por isso que está falando organismo unicelular aqui. E aqui a gente já está vendo pelo microscópio, né? Então aqui a gente já consegue visualizar a partir de um microscópio óptico normalzinho. Aqui a gente já tem uma gota de água. Uma gota de água, ó, já está ficando perto do metro, aqui a gente já tem meio centímetro. Agora aqui a gente já tem a nossa referência de 1 metro, que seria um bambolê. Certo, pessoal? Eu vou parar aqui, ele vai afastando e vai para bem longe, né? Como o outro vídeo. E aí, quem quiser assistir o vídeo completo pode clicar na descrição do vídeo ou no card que apareceu mais cedo no vídeo, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos tentar entender o quão pequeno é um átomo, né? Então, uma pergunta que eu gostaria que vocês chutassem mesmo, né? Porque vocês não vão
ter condições, por enquanto, de fazer nenhuma conta a respeito. Mas quantos átomos você, né, que está assistindo, acha que existe em uma gota de água só, né? Uma gotinha de água só. E aí eu vou dar um tempinho aí de uns 2 minutinhos para vocês darem um palpite de quanto vocês acham, né? Vendo aqui, esses 2 vídeos, vocês já perceberam que o átomo é muito pequeno. Então, numa gota de água, mesmo que a gota de água seja pequenininha, a quantidade de átomos ali tem que ser gigante, né? Então, vou dar algum minutinho aí para vocês irem mandando quanto vocês acham, quantos átomos existem dentro de um... Perdão, quantos átomos existem dentro de uma gotinha de água? A gente vai ver isso com mais detalhes depois, mas só para que não haja nenhum engano, não existe átomo de água, tá? A água é uma substância formada pela combinação de 2 átomos diferentes, que é o átomo de hidrogênio com o de oxigênio. Tem 2 átomos de hidrogênio grudadinhos com um átomo de oxigênio. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, mas só para que não haja nenhum engano, tá? Não existe átomo de água, tá? A água é uma molécula, a gente chama de molécula, formada pela combinação de 2 elementos químicos diferentes, ou seja, formada pela combinação de átomos, tá? A água não é um átomo só. Na verdade, a água ela é uma combinação, é uma junção de 3 átomos, né? Que vai formar a molécula de água. Não se preocupem com esses nomezinhos, a gente vai ver direitinho mais para frente a diferença entre um átomo, uma molécula e coisas assim. E aí, pessoal? Quem não mandou, manda aí, ainda dá um tempinho, ó. Quantos átomos você acha que existem em uma gota de água? Bom, acredito que já tenha dado um tempinho considerável, já deu aqui um pouquinho mais de 2 minutos. Vamos ver se alguém chegou perto, né? Mas é uma quantidade enorme. Isso aqui são 5 sextilhões de átomos, tá? Então, uma gotinha de água é muito pequena, mas numa gota de água contém uma quantidade enorme de átomos, beleza? Cerca de, né? É um número aproximado, claro que não vai ser exatamente, tá bom? Bom, pessoal, eu agradeço vocês por ter comparecido a esse plantão. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa extra, sobre os quarks, sobre o átomo, alguma coisa extra, vocês podem me questionar, que eu vou ajudar vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Vou deixar todos esses materiais no Moodle também para vocês terem acesso, já que é um resumo e é legal vocês terem. Esses foram pontos principais. É claro que tem muita coisa para debater sobre esse tema. Vocês podem rever a aula, caso vocês queiram se aprofundar mais. E podem pedir materiais extra para mim também, caso vocês curtirem, né, essa temática e desejarem estudar um pouquinho mais a respeito. Tá? Um grande abraço para vocês, um beijão e bons estudos.